Olá, boa noite. Até outubro, os mineiros entre 18 a 24 anos devem ser vacinados, de acordo com o calendário divulgado hoje pelo secretário de Saúde do Estado. E no Jornal da UFO vamos falar também sobre os crimes cibernéticos, segurança digital e punição para infratores. O número de denúncias anônimas de crimes cometidos pela internet mais que dobrou no ano de 2020. No estúdio, eu recebo aqui ao vivo a advogada especialista em direito digital, é a Lana Souza. Então, fique com a gente, fique bem informado, o Jornal da UFO está começando agora. Hoje, o governo de Minas Gerais divulgou o calendário de vacinação da Covid-19 por faixa etária. Segundo o secretário de Saúde, o cronograma só poderá ser cumprido se o governo federal conseguir distribuir as doses no ritmo previsto. O Júnior Caritel traz as informações. Boa noite, Patrícia, e a todos que acompanham o JU. Assim como alguns estados e prefeituras, o secretário de Estado de Saúde falou na coletiva de imprensa de hoje sobre o cronograma de vacinação no nosso estado. A estimativa ficou assim: pessoas entre 55 e 59 anos se vacinam em junho. Entre 50 e 54 anos, vacinação em julho. E aqueles que têm entre 35 e 49 anos, vacinação em agosto. Pessoas na faixa etária dos 25 e 34 anos, vacinação em setembro. E, por fim, quem tem entre 18 e 24 anos, se vacina em outubro. O secretário de Saúde, Fábio Baccheretti, declarou ainda que para junho a expectativa é que o Ministério da Saúde receba mais 38 milhões de doses, sendo que Minas Gerais recebe cerca de 10% do total. Veja um trecho da coletiva com o secretário. O cronograma que nós apresentamos aqui, ele então, segue o que é estabelecido pelo PNI e pelo PNO. Então, não consta ainda dentro do Ministério da Saúde a vacinação de abaixo de 18 anos. Então, no momento, igual gestante não tinha no começo, né? As gestantes não era um grupo que, como não havia testes em gestantes, depois ela entrou dentro do PNI. Então, no momento que o governo federal, o Ministério da Saúde, decidir colocar adolescentes, crianças, e nós vamos pegar essa informação na ordem de prioridade, que a expectativa é que seja depois de 8 anos, porque sabemos que as crianças são as menos vulneráveis à doença. A letalidade em crianças é bem menor do que a do adulto, então não é um grupo de risco comparado com o adulto, e o mundo inteiro que vacinou criança e adolescente vacinou depois dos adultos, mas assim que vier isso dentro do PNI, a gente vai trazer para o nosso cronograma e apresentar. Não podemos colocar algo que ainda não está estabelecido dentro do PNI. Com certeza, todos nós aguardamos, né? Esperamos que esse cronograma seja de fato cumprido. Agora vamos aos números atualizados da Covid-19 aqui em Uberlândia. De acordo com o boletim divulgado hoje, em 24 horas, foram 262 pessoas que testaram positivo. Infelizmente, 10 óbitos foram registrados, totalizando agora 2.463 mortes desde o início da pandemia. 405 pessoas estão internadas neste momento e a ocupação dos leitos de UTI destinados a pacientes com a Covid pela rede municipal está em 87%. E olha, os estudantes, claro, tiveram uma perda irreparável por conta da pandemia. A constatação é de um estudo feito pelo Instituto de Ensino e Pesquisa, o INSPER, em parceria com o Instituto Unibanco. Até o fim do ano, os estudantes do ensino médio devem recuperar, no máximo, 40% da aprendizagem. Veja. Apesar de ser uma aluna aplicada, Isadora sabe que deixou de aprender muita coisa no ano passado por conta da pandemia. O EAD nunca vai ser o presencial. E ainda com professores à distância e frequentes problemas de conexão, vai ser difícil recuperar essa perda. A minha grande preocupação no momento com matérias assim que eu sinto que eu estou perdendo, que eu sinto que eu estou tendo uma certa dificuldade, são as áreas assim, de exatas e de natureza, porque querendo ou não, eu estou no terceiro ano, sou uma estudante do terceiro ano do ensino médio,
E esse ano nós temos vestibulares, né? Uma pesquisa do INSPER e do Instituto Unibanco contabilizou as perdas de conteúdo para quem cursa o ensino médio nesta crise. Em 2020, a estimativa foi de que esse jovem aprendeu só metade do conteúdo necessário em português e matemática. Para este ano, caso nada seja feito, as perdas podem ser ainda maiores, fazendo com que os alunos do ensino médio retornem aos níveis do ensino fundamental. A capacidade da gente ensinar um jovem, uma criança, no ensino remoto, ela não é tão potente, vou dizer assim, quanto que a gente é capaz de fazer no presencial. Os resultados, os níveis de aprendizado acabam sendo menores. O estudo também estimou a perda financeira para estes jovens no futuro. A renda no decorrer da vida de cada um deles poderá cair entre 20 mil e 40 mil reais. Isso tem um impacto que é alguma coisa entre 700 bilhões de reais ou 1,5 trilhão de reais que deixarão de ser apropriados por essa parte da geração que estamos vivendo agora, né? Para aqueles que estão no ensino médio. Outro problema é que boa parte desses jovens já está no 3º ano do ensino médio e dificilmente conseguirá recuperar em sala de aula os danos provocados pela pandemia. Se nada for feito, os impactos dessa defasagem e as soluções só deverão surgir quando ele já estiver no mercado de trabalho. A gente tem que ter políticas ativas intersetoriais que envolvam não só a área da educação, para incentivar formações em trabalho para aumentar a qualificação desses jovens. Olha, agora vamos ao tema que é destaque no Jornal da UFO de hoje. Os golpes no WhatsApp, e-mails que roubam dados ou invasões em aplicativos de banco, por exemplo. As fraudes no meio digital estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E para tentar frear esse tipo de crime, o governo federal aprovou uma lei que endurece as penas por meio eletrônico. Confira na reportagem. Com as recomendações de isolamento social e com parte da população em casa por causa da pandemia, as pessoas passam mais tempo conectadas, seja para trabalhar, estudar ou por diversão. Com o aumento no uso da internet, cybercriminosos passaram a observar brechas para aplicar novos golpes, usando principalmente em indivíduos com poucas experiências online. Foi o que aconteceu com a mãe da Ivana, que não desconfiou de uma mensagem que solicitava dinheiro, supostamente feita por ela. Passaram vários números de conta para ela. Foram falando com ela e chamando ela de mãe, pediram R$6.800 para ela. Aí ela foi até o banco, tirou o dinheiro e depositou. Quando ela mandou para mim o demonstrativo, né, o comprovante, eu falei, mãe, como assim? Eu não pedi esse dinheiro. Aí ela correu no banco e avisou a gerente. Em 2019, o Brasil já era o 3º país no ranking dos que sofrem mais ataques cibernéticos. Um ano depois, em 2020, os números de casos de cyberataques cresceram. De acordo com a Fortnite Threat, empresa que analisa incidentes de segurança cibernética, o Brasil sofreu mais de 3,4 bilhões de tentativas de ataques na internet, de janeiro a setembro de 2020. Em Minas Gerais, segundo a Polícia Civil, houve um aumento de 45,7% nos crimes deste tipo neste ano. Entre janeiro e maio de 2020, foram registrados 19.202 casos, enquanto que em 2021, esse número subiu para 27.987 no mesmo período. Mas desde o final de maio, após a aprovação da Lei 14.155, a punição para os crimes no ambiente virtual é mais rigorosa. O texto altera o Código Penal para agravar penas como invasão de dispositivo, furto qualificado e estelionato ocorridos em meio digital, conectado ou não à internet. Agora, é previsto até 4 anos de prisão para quem invadir um dispositivo para coletar, adulterar ou destruir informações e até 8 anos de prisão para crimes de fraude eletrônica e furto qualificado usando dispositivo eletrônico. As penas podem aumentar se houver prejuízo econômico, se forem usados servidores no exterior ou se a vítima for idosa ou vulnerável. A Federação Brasileira dos Bancos comemorou a nova lei, porque agora os bancos terão mais condições legais para punir os criminosos. E aqui no estúdio eu recebo ao vivo a Alaine
Souza. Laine é advogada e especialista em direito criminal. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, obrigada. Como vimos na reportagem sobre essa nova legislação que enrijeceu as penalidades, você acredita que isso, de fato, foi um avanço importante para a gente tentar diminuir esse tipo de crime cibernético? Assim, a lei número 14.155, ela veio modificar o artigo que era da lei Carolina Dickmann, que era invasão de dispositivo informático, porque até então esse crime, ele exigia que tivesse uma senha, por exemplo, você tinha que ter um sistema de proteção no seu dispositivo informático. Com essa lei, caiu por terra essa necessidade, então você pode ter um dispositivo informático sem senha, sem nenhum sistema de segurança, que a lei vai atingir. Aumentou a pena antes, por exemplo, era de 3 meses até 1 ano, agora é de 1 ano a 4 anos. Isso é muito bom porque uma ação judicial às vezes é morosa e com uma pena maior, então você tem a prescrição maior, ou seja, o tempo de punição. E com isso você consegue efetivamente, mesmo com a morosidade da justiça, você consegue efetivamente punir essas pessoas. E foi bacana a lei também, por quê? Porque ela criou mais 2 qualificadoras. Uma qualificadora para o furto, que agora o furto mediante fraude com a utilização de meios informáticos, e também uma qualificadora para o estelionato, também por fraude, com o uso de tecnologia. Então, essa legislação ela é muito importante, ela é um grande avanço. Obviamente, a gente ainda tem que aparelhar muito as nossas polícias para que ela consiga agir com mais rapidez e agilidade para esses tipos de crime, mas com certeza é um avanço. E vamos entender, então, assim, para a gente retroceder um pouco no assunto, o que é um crime cibernético? O que é considerado um crime digital? Um crime cibernético, um crime digital, é todo crime praticado que utiliza a tecnologia, um sistema informático. Então, esse sistema... Pode ser por telefone? Pode ser por telefone. Inclusive, o estelionato, a qualificadora que veio com a lei, ela diz o seguinte: sabe esses golpes que as pessoas ligam na casa ou no celular de alguém e falam assim, meu carro estragou, ou então, eu sou seu filho, e induz a pessoa a passar informações e enviar o dinheiro. Agora é crime esse tipo de prática. Então, pode ser por telefone, pode ser por redes sociais, pode ser pela internet de um modo geral. Então, se praticou utilizando essa tecnologia, é considerado um crime informático. Ótimo. E outra dúvida hoje muito se fala sobre os hackers, né, que são as pessoas que têm verdadeiro conhecimento dessa área de tecnologia da informação. Mas também esse tipo de crimes são praticados por pessoas que não são hackers? Sim, isso infelizmente tem bastante, principalmente as questões do WhatsApp clonado, onde as pessoas ligam para um cidadão comum, fala de um eventual cadastro que tem que ser feito, que vai enviar um SMS para a pessoa com o código de acesso que tem que fornecer para ele, só que esse código de acesso é o código do WhatsApp para poder instalar em outro aplicativo, em outro celular, quer dizer. Então, isso significa que são pessoas leigas, né, elas não têm um conhecimento profundo da informática, é diferente, por exemplo, de uma invasão de dispositivo informático, que precisa de um conhecimento maior, mas ela está utilizando os meios tecnológicos, então é um crime informático, e quando a pessoa fornece o código que recebe por SMS, ele consegue tirar o funcionamento do WhatsApp do aparelho dele, e esse funcionamento vai para o aparelho dessa pessoa que está querendo cometer o golpe. E normalmente a gente tem o hábito de fazer backup das nossas mensagens. Então, na hora que ele faz a ativação da sua conta no aparelho dele, ele baixa o backup, então ele vai ver todas as suas conversas, vai ter acesso à sua lista de contatos. Então, ele dá uma olhada ali rapidamente, começa a mandar mensagens para as pessoas mais próximas, para essas pessoas transferir o dinheiro para ele. Então, isso hoje, com a nova lei, isso é um crime. Então, as pessoas podem denunciar, porque essa pessoa vai ser sim identificada, ainda mais por telefone é mais fácil ser identificado, porque as operadoras têm essas informações cadastrais,
e essa pessoa com certeza vai ser punida. E detalhe, esse tipo de crime, hoje ele pode pegar até 8 anos de prisão, que é muito mais grave do que, por exemplo, um homicídio culposo. E se esse crime for praticado contra um idoso ou uma pessoa vulnerável, ainda tem um aumento de pena de 1/3. Então, é um crime hoje extremamente grave. Laine, gostaria que você falasse para a gente, você falou sobre as punições, mas o trabalho que é feito junto à Polícia Civil, as investigações, para descobrir, né, os autores desses crimes. Hoje você acredita que também a gente tem mais avanços nesse sentido, de ter respostas, de conseguir realmente mapear essas pessoas, por onde, né, essas pessoas usaram os aplicativos, que pessoas estão envolvidas nesses crimes? O crime de invasão de dispositivo informático precisa que a vítima leve essa informação, não é o Estado que vai investigar por conta própria. Então, a vítima ela faz uma prévia investigação e leva essas informações. Para os demais crimes, que é do furto e do estelionato, aí é o Estado que tem esse poder. E sim, a polícia já está bem equipada para esse tipo de crime, até mesmo porque o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele já trazia esses crimes informáticos que envolvem crianças e adolescentes e permite, inclusive, que a polícia se disfarça na internet, crie perfis falsos para tentar interagir com esses cybercriminosos, colher as informações que são devidas para que faça a captura dessas pessoas. Então, sim, a polícia está bem aparelhada, mas, obviamente, conforme as penas os crimes vão ter uma pena mais alta, a polícia também começa a ter um olhar diferenciado para esses crimes e passa a utilizar toda essa infraestrutura que ela tem também para a busca desses criminosos. E quem se sentiu lesado, quem foi vítima de algum crime cibernético, qual é o primeiro passo a fazer? Primeiro passo, faça um boletim de ocorrência, não apague as informações do seu celular ou do seu computador, não apague essas informações porque elas são muito importantes. Às vezes a gente fala assim, tira um print, mas o print às vezes não tem os metadados, que são as informações que nós precisamos para poder se chegar à autoria desse crime. Então, leve o seu dispositivo informático quando for fazer um boletim de ocorrência. Se for alguma coisa que você verificou pela internet, existem vários sites nos ministérios públicos, tanto estadual quanto federal, que eles recebem denúncias anônimas, basta você fornecer o link que eles começam essa investigação. Então, o primeiro passo, faça o boletim de ocorrência e depois peça para que a Polícia Civil inicie as investigações através de um inquérito. Muito bom, olha só, gente. Veja agora, então, também, dicas muito valiosas e importantes de um especialista em proteção de dados aqui de Uberlândia. Isso para evitar dores de cabeça com possíveis fraudes e golpes, em especial em aplicativos de mensagens. Em 2020, houve um grande aumento nos golpes digitais. Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, o aumento foi de 200%. E qual o motivo desse grande aumento? Com a pandemia do Covid-19, milhões de pessoas passaram a trabalhar via home office, ficando a maior parte do tempo em casa. Com isso, houve a diminuição das oportunidades de roubos nas ruas, fazendo que os crimes digitais aumentassem. Foi uma espécie de efeito colateral da quarentena, onde o criminoso também se adaptou. Outro fator foi que os criminosos que já atuavam exclusivamente em golpes digitais aumentaram seus ataques, também pelo mesmo motivo, por mais pessoas estarem em casa. Um golpe que é bastante comum é o da clonagem do WhatsApp, onde o criminoso se passa por uma empresa e solicita o código de validação, argumentando que é para sua segurança e para ele confirmar que está falando com a pessoa certa. Esses criminosos podem se passar pelo seu banco, por uma loja, por uma empresa, um site de vendas, por exemplo. Como que eles conseguem o seu número de telefone? Não é difícil. Alguns exemplos. Redes sociais, anúncio em qualquer plataforma de venda online. Você pode ter anunciado uma TV, um carro, um imóvel. Base de dados de alguma empresa que foi vazada ou roubada. Até mesmo na rua, em uma placa de venda. Você pode ter colocado uma placa de frente ao seu imóvel e lá tem o seu telefone. Ou uma placa de venda colada no seu veículo, que também tem o seu telefone. Eu vou deixar as 3 principais dicas para ajudar na proteção do seu WhatsApp. A primeira, se você recebeu o código de verificação do WhatsApp sem você mesmo ter solicitado, nunca informe esse código para ninguém. Segunda,
aumente a segurança do seu WhatsApp, incluindo a autenticação em 2 fatores. É simples de habilitar. Abre o seu WhatsApp, vai até configurações, conta, confirmação em 2 etapas, ativar. Só seguir o passo a passo que está na tela e, é claro, não informe para ninguém essa senha que você criou. E a terceira dica é configurar o seu WhatsApp para que apenas os seus contatos tenham acesso à sua foto, a foto do seu perfil. Por quê? Nessa semana eu auxiliei uma pessoa que teve a sua foto do WhatsApp copiada e foi usada essa foto em um outro número de celular. Esse criminoso já tinha alguns contatos dessa vítima, entrou em contato e pediu dinheiro para esses contatos. Ele conseguiu gerar um prejuízo de R$950, uma dessas pessoas infelizmente caiu no golpe e se perdeu, né, infelizmente. Uma dica bônus, cuidado com o que você publica nas redes sociais. Cito um exemplo. Se você reclamou sobre algum produto ou serviço, o criminoso já sabe como te abordar, usando uma informação que você mesmo tornou pública, conseguindo assim ser mais convincente quando ele te abordar. Mas aí você me diz, Fábio, infelizmente eu não conheci essas dicas e clonaram o meu WhatsApp, o que eu faço? No caso do WhatsApp, desinstale imediatamente e instale novamente. Quando você instalar novamente, você vai receber um novo código de ativação. Quando você inserir esse código, o criminoso vai ser desconectado do aparelho dele. Pode ser que esse criminoso tenha habilitado a autenticação em 2 fatores, que eu falei na dica 2. Você, é claro, não vai ter essa senha, mas o WhatsApp vai bloquear a sua conta por 7 dias, ou seja, nem você nem o criminoso vão conseguir usar, e depois de 7 dias, você vai conseguir fazer uma nova instalação usando só o código de ativação que o WhatsApp vai mandar para o seu aparelho. Então, você consegue novamente o controle da sua conta. A senha que foi criada pelo criminoso, ela vai ser deletada, tá? E, é claro, também notifique seus familiares e amigos, use as redes sociais, até mesmo o telefone, para que eles tenham ciência do que aconteceu. Infelizmente, acho que todos nós, né, conhecemos alguém que já teve o WhatsApp clonado, né, recebendo mensagens pedindo dinheiro. Nesse sentido, Laine, o WhatsApp e também as ligações telefônicas, né, o velho golpe do sequestro, são crimes muito comuns na nossa sociedade. E mesmo se falando tanto, o que falta, né, para que nós, cidadãos, assim, a gente perceba, antes que ocorra, né, de fato, se concretize um crime desse, a gente possa perceber que é um golpe? Para poder tentar identificar que é um golpe, sempre que alguém vem pedindo dinheiro, tem que ter alguma coisa por trás disso. Então, falou em dinheiro, falou em transferência, fique atento, provavelmente é golpe. Então, assim, mesmo que seja um amigo, uma simples mensagem é muito pouco para você, ou uma ligação é muito pouco para você pegar o dinheiro e transferir. E atualmente, eles estão pedindo para que você faça essa transferência, inclusive por Pix, porque a pessoa já recebe na hora, ele já vai no caixa eletrônico e já faz o saque na hora. Por quê? Aí você fala assim, eu não tenho Pix, não pode ser por um DOC ou um TED. Aí vai falar assim, não tem jeito. Aí ele já começa a criar argumentações para que você faça um Pix urgente, porque ele precisa de imediato. Então, o golpe do estelionato, porque esse agora é o estelionato por fraude, que é a nova qualificadora da legislação, esse golpe, ele tenta fazer com que a pessoa fique apavorada, não deixa ela pensar direito e pede o dinheiro de forma insistente. Então, se tiver esses requisitos, desconfie. Com certeza deve ser um golpe. E sobre a nova lei também de proteção de dados, LGPD, não é isso? Isso. Está para entrar em vigor agora no próximo semestre. As empresas, muitas empresas estão se adequando nesse momento, porque agora também as punições, né, serão mais severas, digamos assim, para as empresas que não cuidarem do banco de dados dos seus clientes. A LGPD ela é interessante por quê? Porque ela tenta fazer com que as empresas, de um modo geral, desde a empresa mais grande até aquela empresa pequenininha, uma mercearia ali na esquina de um bairro, para que ela comece a tomar mais cuidado com as informações do cliente. Com a Lei Geral de Proteção de Dados, o dado deixa de pertencer à empresa e passa a pertencer à pessoa. Então, o dado é você. Então, qualquer informação sua é você.
Para a pessoa poder armazenar essa informação, para poder fornecer a terceiro, você tem que autorizar expressamente. Não vale mais ter aquele contrato, ali no meio do contrato tem uma cláusula que você autoriza. Não, tem que ser expresso, tem que falar por que vai ser armazenado, se vai ser transferido para terceiro. Então, tudo isso tem que ter a sua autorização. E se você não autorizar mais, você tem todo o direito de ligar para qualquer empresa e perguntar quais informações minhas você tem aí, e se tiver alguma informação que você não queira mais que aquela empresa mantenha sobre você, você pode falar assim, eu exijo que você apague todas as minhas informações. E a empresa tem que fazer isso com base na nova lei de proteção de dados. Então, essa mudança de olhar sobre as informações e a guarda sobre essas informações estão fazendo com que as empresas se adequem, proteja melhor essas informações, porque é de terceiro, não é mais delas, e caso ela não venha proteger, que ela transfira para terceiro sem autorização, sim, ela vai ser multada e as multas são bem elevadas. Olha só, a gente dá uma pausa nessa conversa para a gente saber como fica a previsão do tempo aqui em Uberlândia e outras cidades da nossa região. A previsão para quarta-feira em Uberlândia é de predomínio de sol com poucas nuvens, mínima de 14 graus e máxima de 26. Patos de Minas com a mesma previsão. Por lá, a mínima pode chegar a 11 graus e a máxima não passa dos 27. Ituiutaba terá um dia ensolarado e sem chance de chuva. Os termômetros registram entre 17 e 29 graus. Em Monte Carmelo, variação de sol e nuvens ao longo do dia. Temperatura mínima de 12 graus e máxima de 25. Predomínio de sol em Campina Verde. Mínima na casa dos 16 graus e máxima 29 graus. Bom, e ontem foi o dia do doador de sangue. Voluntários fundamentais para salvar muitas vidas. Com a pandemia, os estoques de sangue estão estáveis, a presença do doador se tornou algo ainda mais essencial. Então, por isso, a responsável pelo setor de captação de doadores de sangue do Hemocentro de Uberlândia deixou um recado para você. Beijo. Esse vídeo é para parabenizar todas essas pessoas que voluntariamente têm nos auxiliado a manter o fornecimento aos pacientes que dependem das transfusões de sangue e os estoques para garantir o fornecimento a esses pacientes e as situações de urgência e emergência em que o sangue é vital para salvar vidas. Parabéns pelo seu dia, muito obrigado por fazer parte desse grupo que tem uma missão muito importante, porque o sangue ele não tem substituto, ele não tem como ser produzido, somente através da boa vontade e da doação voluntária que a gente consegue sangue para os pacientes. Inclusive, aproveito essa oportunidade para convidar as pessoas que ainda não fazem parte desse time para virem ser doadores de sangue. Observem na nossa página os critérios principais, faça o agendamento, venha fazer parte dessa grande missão. Parabéns pelo seu dia, espero contar com vocês hoje e sempre. Lembrando que somente uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. Então, entre no site do Hemocentro, faça o seu agendamento. Amanhã será inaugurado o 3º acelerador linear de partículas do setor de oncologia do Hospital de Clínicas da UFO. Olha, esse aparelho representa um pioneirismo da universidade em avanços tecnológicos na área da saúde. A médica radio-oncologista e vice-diretora do setor de oncologia do HC, a doutora Cláudia Tavares, deixou um recado sobre esse importante momento. A instalação desse aparelho iguala o serviço de radioterapia aos maiores centros mundiais em assistência oncológica e radioterapia. Exemplo, o Hospital Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o Hospital MD Anderson em Houston, no Texas, e o Hospital Memorial Sloan Kettering em Nova York, nos Estados Unidos. Sem dúvida, a instalação deste aparelho
nos permitirá oferecer tratamentos de alta tecnologia, como a radiocirurgia ou radioterapia estereotáxica craniana e corpórea. Esse aparelho, por que esse aparelho permite que isso seja feito? Porque em função de sua modernidade, dos avanços tecnológicos nele instalados, nós conseguimos garantir que o nosso alvo tumoral seja tratado com perfeita exatidão, porque nós conseguimos avaliar as imagens de tomografia ou raio-x em tempo real antes de entregar a dose de tratamento. E ela também nos permite tratar pequenos tumores de 3 centímetros ou até menores. Para toda a equipe de radioterapia é um orgulho e uma satisfação enorme, porque agora nós conseguimos oferecer o que há de melhor e mais moderno no que se refere ao tratamento radioterápico mundial no estado de Minas Gerais, em Uberlândia, podendo favorecer assim toda a população da macro-região Triângulo Norte, que constitui aí em torno de mais de 2,5 milhões de habitantes. Na prática, o que isso quer dizer é que nós conseguiremos diminuir efeitos colaterais agudos e tardios nos órgãos de risco próximos ao alvo tumoral a ser tratado. Em função disto, eu gostaria de agradecer a todas aquelas pessoas que estiveram diretamente e indiretamente envolvidos na instalação e na realização deste projeto. Meu muito obrigada por tornar este sonho uma realidade. E amanhã haverá uma coletiva de imprensa para esse lançamento, estaremos lá e o Jornal da UFO vai trazer, claro, todas as notícias sobre esse importante equipamento que chega na nossa cidade para atender toda a região, né, no Hospital da UFO, em especial na área de oncologia. Aqui comigo, ainda no estudo, a Alaine, gostaria muito de te convidar para você voltar outras vezes para falarmos mais sobre crimes cibernéticos e outros assuntos relacionados também à Lei de Proteção de Dados. Então, nos despedimos. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Olha, gente, nosso jornal fica por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre a saúde mental na pós-graduação. É um tema delicado, mas muito atual. Então eu te espero. Tchau, tchau.